Capítulo 241, Um encontro de talentos. Tradução, do Corã Revisão, Zezin. Lin Ming rapidamente voou para a metade da escada de jade. Naquele momento, ele ouviu uma voz fria soar atrás dele. Menino, você tem pouca habilidade, parece que eu subestimei você. Lin Ming se virou para ver Wang Mu da nação Olu seguindo-o por trás, não muito longe. Ele parecia bastante relaxado. Aparentemente, ele não usou muito esforço. Obrigado. Você não é tão ruim também. Lin Ming disse de forma casual. Ouvindo o tom casual de Lin Ming, Wang Mu resmungou friamente e disse: Vejamos quanto tempo você será tão arrogante. À medida que se aproximava da metade da escada de jade, o número de artistas marciais aumentava. Havia alguns artistas marciais andando de um lado para o outro aqui, seu avanço extremamente lento. Embora Lin Ming pensou que havia algo em comum sobre isso, ele não diminuiu a velocidade. Ele se dirigiu para o portão com a mesma velocidade que antes. Venha, você está indo tão rápido, eu quero ver quando você é espancado. Wang Mu amaldiçoou seu coração. Havia uma pequena armadilha na metade da escada de jade. Se alguém não fosse cuidadoso, seria fácil sofrer uma perda vergonhosa. Embora isso não bastasse para derrotar alguém com a força de Lin Ming, esse fracasso era suficiente para fazê-lo sentir-se muito melhor consigo mesmo. Os artistas marciais envolventes também viram Lin Ming apressando-se em direção à metade da escada e sentindo o prazer do futuro fracasso dele em suas mentes. Este garoto provavelmente não sabe que há uma armadilha esperando por ele. Mesmo um artista marcial experiente do período de condensação de pulso teria que estar preparado para isso, caso contrário, é muito fácil ser pego de surpresa. Todos estavam usando transmissões de som de verdadeira essência para conversar, eles não estavam muito felizes após serem superados. Assim que o pé de Lin Ming pisou na metade da escada de jade, ele descobriu que algo estava errado lá. Até mesmo Ouyang Ming e Jiang Baoyun pararam por um longo período de tempo ao invés de atravessar uma respiração. Então, há uma matriz assassina ilusória separada aqui. Lin Ming pensou quando viu os símbolos nos degraus de jade de repente se acenderem e uma corrente de energia de origem do céu e da terra começar a fluir a partir da formação da matriz, chegando a se tornar completamente perpendicular, pois tentou golpeá-lo. Lin Ming varreu com a força da sua alma e viu que a corrente de ar era aproximadamente equivalente ao ataque total do artista marcial no nível inicial do período de condensação de pulso. Embora fosse simples bloqueá-lo, evitar que isso exigiria muito menos esforço. Ao ativar o rock dourado quebrando o vazio, o corpo de Lin Ming sentiu-se como uma pena sob a influência do conceito do vento. Com seus movimentos esmagadoramente rápidos, ele conseguiu esquivar completamente todas as correntes de energia de origem do céu e da terra. Porque ele era muito rápido, o corpo de Lin Ming se transformou em uma série de imagens posteriores. Em breve, ele atingiu o centro das turbulentas correntes de energia origem do céu e da terra e em mais alguns momentos, ele passou por completo todos eles. Ele esquivou todos eles. Como ele poderia esquivar todos eles? Mesmo que um artista marcial experiente do período de condensação de pulso chegasse a este ponto, ele ainda teria que usar sua espessa verdadeira essência para resistir ao ataque. A gravidade aqui é muito forte, é impossível escapar. Que técnica de movimento extravagante! Em termos de técnica de movimento, ele não é mais fraco que nenhum dos talentos da seita do Vale dos Sete Mistérios. Pergunto-me o quão diferente é a capacidade de combate dele. Os vários jovens talentos destacados discutiram entre si. Neste ponto, uma jovem vestida de branco sorriu e disse: Você está enganado. A razão pela qual ele conseguiu esquivar as correntes de energia de origem não é porque ele usou sua técnica de movimento, mas porque ele tem uma poderosa força de alma. Ele descobriu o caminho das correntes de ar da energia de origem com a força da sua alma e conseguiu calcular o caminho a seguir para não ser atingido por nenhum deles.
Esta pessoa é um gênio da força da alma. Eu o vi em Salão das Flores do Deserto usando a força da sua alma. Contra um artista marcial com o seu cultivo, ele pode derrotar qualquer um deles em um segundo, até mesmo o discípulo da seita do Vale dos Sete Mistérios Ouyang Ziyun. O que? Ele imediatamente derrotou Ouyang Ziyun. Eu vejo, então é assim. Ouvi dizer que o Ouyang Ziyun da facção de Acácia tinha sido ferido por alguém, parece que era esse companheiro. Muitos dos discípulos do Vale dos Sete Mistérios já haviam ouvido a notícia de que Ouyang Ziyun tinha sido gravemente ferido. Os discípulos das outras 6 facções certamente não perderiam a oportunidade de rir da facção de Acácia. Portanto, a notícia das feridas graves de Ouyang Ziyun rapidamente se espalhou por todo o Vale dos Sete Mistérios. Após uma discussão, os artistas marciais próximos estavam prestando atenção secreta a Lin Ming, especialmente os artistas marciais do nível inicial do período de condensação de pulso. Eles começaram a pensar em admitir a derrota antecipadamente se encontrassem Lin Ming, eles não acreditavam que fossem mais fortes que Ouyang Ziyun. Depois que Lin Ming cruzou o ponto de controle no meio da escada de jade, não havia mais obstáculos à frente. Lin Ming levantou-se como uma nuvem, rapidamente alcançando o portão da montanha. Como Lin Ming tentou deliberadamente esconder sua verdadeira força, ele começou mais tarde do que os outros. Quando chegou ao portão da montanha, já havia cerca de 70 pessoas esperando lá. Mais de 90% deles eram discípulos da seita do Vale dos Sete Mistérios e realmente poucos discípulos dos 36 países ou 16 famílias de cultivo marcial. Lin Ming sabia que, mesmo que chegassem em primeiro lugar, não significava que eles fossem mais poderosos do que os discípulos ainda nos degraus de jade. Para o julgamento do portão da montanha, era bom enquanto alguém passasse dentro do tempo atribuído. Havia muitos outros discípulos que tentavam esconder suas próprias forças também. Esses artistas marciais não queriam divulgar suas forças e despertar a atenção dos outros antes do tempo. Mas é claro que eles não poderiam ser muito lentos, senão eles seriam zombados. 3/4 do pedaço de incenso foram rapidamente queimados. A matriz assassina ilusória no meio dos degraus de jade eliminou um grande número de artistas marciais. Muitas pessoas que chegaram a esse local foram distraídas e depois atingidas pela corrente de energia de origem. Felizmente, a corrente de energia de origem só criava lesões superficiais e não era fatal, caso contrário, jovens artistas marciais caíram do céu como moscas. Zhou e Lianglong ainda estavam subindo, parecendo homens idosos que estavam tentando arrastar uma montanha. Enquanto viam o artista marcial após o artista marcial passá-los, eles não conseguiram deixar de se olhar com sorrisos forçados. Eles também entenderam que a razão pela qual 15 os havia reunido era para cumprir a cota de 5 pessoas. Desde o início, os dois nunca tiveram nenhuma esperança em passar do julgamento da montanha. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso. Lianglong olhou para 2 artistas marciais que foram enviados voando pela corrente de energia de origem em frente deles e seu coração tremia de nervosismo. Os artistas marciais mais lentos tinham a força mais fraca. Neste ponto, qualquer pessoa que ainda estivesse aqui acharia impossível cruzar a corrente de energia de origem. Se eles tentassem, sofreriam o mesmo destino e seriam enviados para o céu. Zhou apertou os dentes e disse: nós faremos isso. Nós já chegamos até aqui, mesmo que saibamos perfeitamente que não há chance de passar, se desistimos agora mesmo, vamos arruinar nossos próprios corações de artes marciais. Se não tivéssemos deixado o reino da fortuna do céu, nunca teríamos sabido quão grande é a disparidade entre nós e eles, não podemos nos deixar ficar ociosos. As 4 famílias de cultivo marcial do reino da fortuna do céu sempre tiveram uma atitude superior. Agora, Zhou finalmente entendeu que foram os discípulos de suas famílias marciais,
mesmo que as 4 famílias em si fossem colocadas no território do Vale dos Sete Mistérios, elas seriam consideradas apenas formigas pequenas. Ao redor de várias centenas de mil milhas de terra, provavelmente havia inúmeras famílias marciais que eram maiores e mais famosas do que as suas. Como Zhou e Liang Long deram um passo na metade da escada de Jade, ficaram impressionados com a corrente de energia de origem que os enviou voando pelo ar. Havia também vários outros artistas marciais que os acompanhavam em sua viagem. Havia até alguns artistas marciais que, depois de serem atingidos, voltavam a ficar de pé e se aproximaram mais uma vez. Havia também aqueles que foram atingidos uma vez e depois desistirão. E até mesmo aqueles que nem sequer foram atingidos, mas se viraram e desistiram de qualquer jeito, porque sabiam que eles definitivamente não passariam. Essas repetidas tentativas e derrotas daqueles que tentaram uma e outra vez foram refletidas nos olhos de Lin Ming. Ele suspirou com emoção. Ele era exatamente como ele há muito tempo atrás, esforçando-se diligentemente por uma esperança distante e, ainda assim, provando falhas repetidas vezes. Para essa esperança desolada, era preciso apostar tudo o que tinham. Esse era o caminho das artes marciais. Mesmo nas inúmeras dimensões dentro do reino divino, havia inúmeros artistas marciais, mas, eventualmente, apenas um punhado deles conseguiu permanecer no auge de todos. Para chegar a esse estágio, eles tiveram que ter perseverança, talento, mas também oportunidade fortuitas. Mas essas oportunidades fortuitas só podiam ser obtidas se preparando, caso contrário, essas chances eram inúteis. Os 3 mestres do Vale dos Sete Velhos Vale estavam firmemente de pé no barco espirituoso, ignorando os artistas marciais embaixo que estavam dando tudo para subir as escadas. Para eles, esses discípulos não eram mais do que formigas no chão. Neste momento, o incenso começou a queimar mais devagar. Embora houvesse apenas 1/4 da barra de incenso à esquerda, ainda tinha 2,5 pés de altura. Lin Ming estimou que, a essa taxa, ainda demoraria menos de meia hora para terminar. Então, concluiu que havia tempo suficiente depois de tudo. Lin Ming finalmente entendeu. Este julgamento do portão de montanha era para os próprios discípulos. Era para permitir que esses jovens talentos excepcionais, impetuosos e arrogantes percebessem a diferença entre eles e verdadeiros talentos. Se eles foram desencorajados por apenas isso e desistissem da subida, eles simplesmente não tinham qualificações para caminhar pelo caminho das artes marciais. Este era o repuxo e essa foi a maré. Aqueles que permaneceram se tornariam mais experientes e mais refinados. Mas quanto aos que foram eliminados, eles seriam colocados de joelhos, provavelmente não se recuperariam dessa falha. Os jovens talentos que já chegaram ao portão da montanha olharam para aqueles artistas marciais que continuavam lutando com um traço de desprezo em seus olhos. Esse desprezo, para os artistas maritais que ainda estavam nos passos de Jade que uma vez se pensavam gênios sem paralelos, também era um catalisador. Eles sempre estiveram acostumados a ser superiores, quando eles já receberam esse desprezo assim. Notando os olhos desses talentos, Lin Ming suspirou de novo. Esses discípulos só tinham a qualificação para se chamar de talentos no Vale dos Sete Mistérios e, assim, olhar para baixo com desdém para os outros. Mas se eles fossem colocados em uma seita mais alta e mais forte, eles poderiam ser aqueles que estariam lutando para escalar os degraus de Jade. Por exemplo, pegue Muqianil. Período de condensação de pulso aos 15 anos, Reino Outian aos 17, Reino Xiantian aos 22 anos. Se a Muqianil de 20 anos estivesse aqui, todos os gênios presentes, incluindo até os 3 mestres do Vale dos Sete Mistérios, seriam todos ofuscados pelo seu brilho. Assim como Lin Ming estava pensando, viu Qin Shengchuan finalmente chegar ao portão da montanha, o rosto corado de vermelho e o corpo molhado pelo suor da transpiração. Lin Ming sorriu em alívio, cumprimentou-a e,
com pressa, entregou-lhe uma garrafa de pílulas restauradoras de verdadeira essência. Embora ela mal tivesse passado o portão da montanha, isso ainda era bastante chocante com a idade nova de Qin Shi Huang e seu cultivo no nível intermediário do forjamento ósseo. Menos de meia hora depois, o julgamento do portão da montanha foi finalmente concluído. Havia muitos artistas marciais que haviam ficado cansados de esgotamento e desabaram na escada. Apesar de quão forte eles tentassem, eles ainda não conseguiram chegar ao portão da montanha. Lianglong e Zhou também foram dois que não conseguiram passar. Havia cerca de 200 artistas marciais restantes, cerca de 60% do número original foi eliminado. Neste grupo de 200, 70% deles eram discípulos da seita do Vale dos Sete Mistérios. Havia apenas algumas dúzias de discípulos dos 36 países e 16 famílias marciais. Havia mesmo muitos artistas marciais no período de condensação de pulso que foram eliminados quando atingiram a corrente de energia de origem. A corrente de energia de origem do céu e da terra era igual ao golpe de força total do artista marcial no nível inicial do período de condensação de pulso. Não só isso, mas várias dúzias dessas correntes de ar de origem foram conectadas entre si. Um artista marcial no nível inicial do período de condensação de pulso não seria capaz de suportar todas elas. No grupo do Reino da Fortuna do Céu, os que permaneceram foram Ling Sen, Lin Ming e Qin Shi Huang. Nesses 36 países, era preciso saber que pelo menos metade deles falhava completamente ao entrar. Somente grandes países como a nação Olu e a nação da Venerada Graça, que tinham uma cota de 10 pessoas, ainda tinham 3 discípulos. O Reino da Fortuna do Céu era originalmente um país que estava no meio do pacote. Que eles poderiam ter tal sucesso nesta reunião marcial era simplesmente muito surpreendente. Quanto às 16 famílias marciais, sua situação era um pouco melhor do que os 36 países. Essas antigas famílias marciais costumavam ter um discípulo especialmente treinado e, portanto, eles geralmente teriam pelo menos um discípulo sobrando. Havia algumas grandes famílias marciais que ainda tinham 2 ou 3 discípulos.